professoras e professores. Eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de matemática, texto 8 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é sinopse. Esse gênero textual tem como finalidade mostrar ao leitor os pontos principais de um texto, um livro, um filme ou um evento e, assim, despertar ou não interesse pela obra apresentada. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de orientações para o professor. A habilidade abordada nessa sequência didática que vale um destaque a mais é a EF01MA16 e o descritor é o D5.3. Essa habilidade se refere ao relato em linguagem verbal ou não verbal de uma sequência de acontecimentos relativos a um dia, utilizando, quando possível, os horários dos eventos. O descritor se refere à identificação, comparação, relação e ordenação do tempo em diferentes sistemas de medida. Vamos agora iniciar o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do primeiro ano. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu investigo o texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Durante a realização da proposta da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não fizerem. Antes de vocês iniciarem a leitura da sinopse apresentada na questão 2, orientem os alunos a acompanharem silenciosamente, apontando no livro cada palavra lida. Prossigam na realização da atividade, seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Durante a resolução da proposta da questão 3, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Uma sugestão para complementar a proposta de resolução da questão 4 seria providenciarem antecipadamente alguns relógios ou imagens para apresentar aos alunos para que pudessem classificá-los e observar suas características específicas antes de responderem à questão. Finalizem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 5. Vamos agora para o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática.
Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, solicitem aos alunos que descrevam as características do céu nos 3 períodos do dia apresentados, manhã, tarde e noite. Durante a realização da proposta da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Chamem a atenção dos alunos para o fato de que algumas atividades que realizam ao longo do dia podem acontecer sempre no mesmo ou quase no mesmo horário, como, por exemplo, ir à escola, brincarem no parquinho, almoçarem, entre outras. Expliquem que esse hábito chamamos de rotina. Ao concluírem a proposta da questão 2, convidem alguns alunos para descreverem os desenhos que fizeram na sequência em que ocorreram. Prossigam na atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 3, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Incentivem os alunos a relacionarem a rotina diária do personagem às suas próprias rotinas, observando semelhanças e diferenças. Finalizem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente relógios digitais e analógicos ou imagens destes marcando diferentes horários. Eles serão importantes para a realização de uma atividade prática, na qual os alunos serão motivados a realizar a leitura das horas. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Após a leitura do quadro Quer Saber Mais, apresentem os relógios que vocês providenciaram aos alunos, convidando-os a citarem suas características. Desafiem os alunos a lerem as horas dos relógios apresentados no quadro Quer Saber Mais e também nos relógios que trouxeram para a sala de aula. Vocês podem colocar diferentes horários em um relógio de parede ou em um confeccionado por vocês e também no próprio celular com relógio digital. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as questões 1 e 2. A proposta de resolução da questão 3 é de forma coletiva. Ao lerem os enunciados dos itens B e C, permitam que os alunos respondam à sua maneira e, após concluírem, escrevam as respostas no quadro para que eles façam autocorreção. Aproveitem esse momento para observar quais alunos já adquiriram a habilidade de registrar horários e quais necessitam de mais intervenções. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um relógio analógico grande, confeccionado por vocês mesmos. Ele será importante para uma atividade prática na qual os alunos deverão observar horários no formato digital e representá-los no relógio analógico. Após utilizarem o relógio, guardem-no, pois será necessário em uma atividade posterior. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, demonstrem aos alunos como o horário indicado ficaria no relógio analógico.
Aproveitem para explicar sucintamente sobre a leitura dos minutos no relógio analógico. Enfatizem o significado da meia hora e expliquem que o ponteiro maior indica 30 minutos ou meia hora quando aponta para o número 6. Em seguida, vocês podem registrar na lousa alguns horários no formato digital e convidar os alunos, um por vez, a marcarem no relógio analógico elaborado por vocês a hora indicada. Prossigam na realização da atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a questão 1. Após a leitura do enunciado da questão 2, marquem no relógio analógico a hora do momento e apresentem aos alunos para que leiam. Orientem-os a escreverem esse horário no formato digital com autonomia. Prossigam na atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento que contemplam a questão 3. Finalizem propondo uma correção coletiva e solicitem aos alunos que observem semelhanças e diferenças em suas respostas. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente o relógio analógico confeccionado para a atividade 4. Ele será importante para uma atividade prática de leitura das horas. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após explorarem o conteúdo do quadro Quer Saber Mais, uma sugestão seria convidar os alunos a marcarem no relógio analógico que vocês confeccionaram anteriormente o horário preferido deles, apresentando-o aos colegas e explicando suas escolhas. Aproveitem para observar o nível de argumentação que eles utilizarão para justificar suas respostas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento que contemplam a questão 1. Durante a resolução da questão 2, passeiem pela sala de aula, observando os alunos que conseguem ler um horário no relógio analógico e registrá-lo no formato digital. E realizem intervenções junto àqueles que ainda não adquiriram essa habilidade. Realizem a proposta da questão 3 e finalizem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente o relógio analógico que confeccionaram na atividade 4, filipetas de papel com diferentes horários no formato digital e um saco surpresa. Esse material será importante para uma atividade lúdica de leitura e representação das horas. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de resolução da atividade é em duplas. Assim, orientem os alunos na composição das duplas de acordo com o objetivo que traçarem. Ao concluírem a atividade, escrevam a resposta de cada questão no quadro. Em seguida, orientem os alunos a realizarem uma autocorreção e a observarem o número de questões que acertaram. A autocorreção possibilitará para os alunos uma tomada de consciência do seu percurso de aprendizagem. Finalizem seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Professoras e professores,
A proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 8. Até o próximo vídeo!